Eu criei esse canal com o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem, para que elas não acreditem na mentira e que possam realmente encontrar a verdade. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tema muito interessante, porque nós vemos isso acontecer no nosso dia a dia, inclusive nas novelas, muitas vezes lá quando alguém está brigando um com o outro, está discutindo, se desentendendo, um diz para o outro assim: ó, vai para o inferno. Aí eu te pergunto, o que é o inferno? Será que o inferno realmente é o que as pessoas acreditam? Um lugar onde tem muito fogo, como se fosse uma fornalha ardente, não é? E as pessoas gritando alucinadas lá, se queimando todas? Será que é isso? Outra pergunta que eu te faço: será que um Deus amoroso como aquele que nós sabemos que Ele é, criaria um lugar assim? Olha, eu vou lhes dizer, o Criador não faria isso. A primeira coisa que você tem que saber é que Davi, ele dizia ao Criador em Salmos, no capítulo 9, que o Criador não o deixasse no inferno. Porque se ele, Davi, era um homem escolhido de Deus, que Deus amava, que era segundo o coração do Criador, estava fazendo esse tipo de oração, eu lhe pergunto, será que pessoas boas, escolhidas de Deus como Davi, também iria ao inferno? Com certeza não. A questão é, talvez realmente fosse ao inferno, ou vai ao inferno. Contudo, você não sabe o que é realmente o inferno. Mas nós sabemos que há muito mais envolvido nisso. Primeiro, eu gostaria de lembrar o seguinte: Jesus, que é o Filho de Deus, que não chama Jesus porque na língua do país onde Jesus nasceu não existe a letra J. Então ele tem um nome hebraico. Mas fizeram a coisa muito errada, traduziram aquele nome dele para Jesus, né? Mas está errado, porque se você tem um nome, o seu nome tem que ir para qualquer país com a mesma pronúncia. Mas vamos seguir em frente. Muitas vezes a Escritura fala do inferno como se fosse um lugar de fogo. E fala também das pessoas más irem para o inferno. Fala inclusive de vidas, pessoas vivas irem ao inferno. Mas como pode ser isso? Isso está na Escritura. Eu não vou ler todos os textos porque o vídeo vai ficar longo demais, mas eu quero que você pesquise. Mas eu quero dar um aviso principalmente aos católicos. Alguns anos atrás, os nossos vovôs e nossas vovós rezavam o credo. E lá dizia assim, que Jesus morreu sob Pôncio Pilatos e foi realmente maltratado, escravizado, e morreu e foi sepultado. Depois dizia, desceu ao inferno e ao terceiro dia subiu ao céu. Bom, subiu ao céu, na verdade, precisa entender que céu está se referindo, porque nós sabemos que ele subiu, mas foi para a terra, porque quando estava na terra, ele mesmo disse aos discípulos para os quais ele apareceu: não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. O que as pessoas não sabem é que há várias etapas, vários céus. E o céu imediato é esse céu que está acima da terra. Então não existe só um céu. Existia até uma revista, não sei se ainda existe, uma revista que chamava Sétimo Céu. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu em Revelação. Está na Escritura. Então o que acontece é o seguinte:
Se Jesus também morreu, o que acontece? Ele foi ao inferno, porque o credo dizia e está certo. Só que a Igreja Católica de uns anos para cá, isso aí os mais novos já sabem, que diz assim: morreu, padeceu sob Pôncio Pilato e tal, e sofreu muito, né? Também foi crucificado, morto, sepultado e desceu à mansão dos mortos. Aí mudou para a mansão dos mortos. Por que não falou desceu ao barraco dos mortos? Fala mansão. É porque eles acham que Jesus não pode morar em barraco. Mas Jesus era tão pobrezinho como qualquer outro. Não tinha lugar nem para botar a cabeça. Mas as pessoas, né, quem fez o credo, né, que deve ser um católico, achou que devia botar ele na mansão. Muito bem. Não vem, esse não é o caso. Aí eu pergunto a você, onde é a mansão dos mortos para o lugar onde Cristo foi? Onde é que os mortos moram? Na sepultura. E é exatamente onde é o inferno do credo antigo da Igreja Católica. Por que diz assim que Jesus desceu ao inferno? Porque o inferno é a parte baixa. Agora, será que lá tem realmente fogo? Claro que não onde a pessoa é enterrada. Tem sim, lá no centro da terra, né? Mas o homem muitas vezes, a palavra de Deus muitas vezes diz que o homem pode cavar e chegar até o inferno, né? E pode mesmo, porque o que é o inferno? A sepultura, é o interior da terra. O homem hoje faz bunkers, quer dizer, cavam debaixo das rochas, fazem moradias com todo aparato, né, de ar, oxigênio e luz e tudo mais, geradores, para que tentarem sobreviver a uma catástrofe atômica, porque muitos acreditam que a Terra vai ter uma guerra atômica. Então isso aí é o que? É o inferno do homem. Mas o homem no inferno, na verdade, ele não está queimando, porque a palavra de Deus em alguns textos diz que o homem ficou atormentado. Eu vou lhe citar um exemplo. Você conhece aquela parábola do rico e do Lázaro? Lá diz que o Lázaro era rico aliás, o Lázaro era pobrezinho, sofria muito, e o rico vivia na regalia. Aí os dois morreram, de repente o rico descobriu num lugar de tormento e estava com muita sede, querendo saciar a sua sede. Aí as pessoas pensam que o inferno é um lugar de fogo. Não, meu amigo, minha amiga, não é de fogo. Aquilo ali é uma parábola, é um simbolismo. Porque o rico não vai para o inferno porque é rico, e nem o pobre vai para o céu porque é pobre. Ali está falando do comportamento do ser humano. Muitas vezes as pessoas têm tudo, mas não ajudam o necessitado, não é? E é isso que Cristo enfatizou quando ele disse: quando eu tive sede, me deste de beber; quando eu tive fome, me deste de comer; quando eu tive frio, e assim por diante. Aí os discípulos perguntaram: mas quando aconteceu isso? Aí o Filho de Deus respondeu: quando fizeste aos meus pequeninos na terra, a mim me fizeste. Compreendeu? Então, a própria palavra diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não porque é rico, mas é por causa do orgulho, da ganância, da maldade de não ajudar os seus semelhantes. E esse inferno de fogo que os pintores pintaram, né? E com as almas gritando lá, né? Se tostando toda. Isso aí é imaginação pagã. Porque o que acontece é o seguinte: às vezes a palavra inferno, ela tem várias palavras que também são traduzidas, como por exemplo, Seol. Seol é uma palavra originária hebraica. Quando a escritura foi feita, inclusive no Novo Testamento, em grego, traduziram a palavra Seol, que era originária, para o Hades, que é uma palavra idêntica a Seol, que é sepultura.
Aí quando traduziram a palavra de Deus do grego para o latim, traduziram para inferno, mas tudo representa a mesma coisa. E alguns textos também, segundo algumas traduções, traduz como Geena. O que era o Geena? É só procurar lá nos pergaminhos. Geena era um lixão que tinha no pé do morro, porque o morro, no alto do morro, havia a cidade de Jerusalém, que também não é Jerusalém, porque lá em Israel não existe a letra J. Se você for lá, você não vai encontrar a cidade chamada Jerusalém. Ela tem outro nome, porque também São Paulo não pode ter outro nome em outro país. São Paulo em qualquer país tem que ser São Paulo. Eles erraram quando traduziram, contaminaram as escrituras, mudaram o nome de Deus e do Filho de Deus. Já fiz um vídeo explicando isso. Aí o que acontece? As pessoas do alto do morro lá da cidade julgavam o lixo lá embaixo. Era muito lixo. E também morria animal, cachorro, porco, boi e tudo. Porco não digo porque os judeus não tinham costume de criar esse animal. Mas morria outros animais, né? Então o que acontece? Ali dava bicho naquela carcaça de animal e começava a ter mau cheiro. Aí eles iam lá, colocavam enxofre e colocavam fogo. É por isso que tem uma passagem em que o Filho do Altíssimo diz assim: porque vocês serão atormentados onde o fogo não apaga e onde o bicho nunca morre. Não é isso? Está escrito. Então por que disse isso? É porque quando o fogo apagava no lixão, jogavam mais carcaça, né? Esqueleto de animais e tudo mais. Então tornava a botar o fogo acabava, tornava a jogar carcaça de animais e dava bicho. Então sempre tinha bicho e sempre tinha fogo. Então o Criador, das palavras do Filho dele, né, que nós chamamos de Jesus, estava realmente fazendo uma retratação do que pode acontecer ao homem. O homem sem Deus é como aquele que vai para o lixo, vai ser queimado, vai deixar de existir. Mas o inferno é a sepultura, um lugar que alguns textos dizem que é um lugar de escuridão. Por que também fala sobre escuridão? É porque o próprio Filho do Altíssimo diz: eu sou a luz do mundo, quem está em mim não anda em trevas. Quando a pessoa morre sem Deus, vai para a escuridão, fica em escuridão. Mesmo porque na sepultura não existe luz debaixo onde o corpo se encontra, né? Os ossos e tudo. Então é isso que nós precisamos entender. Agora você já sabe que inferno é sepultura. Quando você vê alguém xingando o outro, vai para o inferno, ele está mandando a pessoa ir para a sepultura, não para um lugar de fogo. Deus não quer queimar ninguém. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O profeta Jonas, quando orou no ventre do peixe, porque foi aquele profeta que o peixe engoliu, lá diz que ele orou no ventre do inferno, quer dizer, na barriga do inferno. Por que diz isso? Na verdade, ele estava dentro do peixe, porque ali seria a sepultura dele. Compreendeu? Então ele clamou, ainda estava vivo, e houve um milagre, e ele realmente não morreu dentro do peixe, porque o peixe passou mal e foi vomitar lá na praia, e ele saiu lá na praia. Então vem mostrando que inferno, às vezes, é mal compreendido. E outra coisa, em Jeremias 7, 30 e 31, que eu vou citar só esse texto de cabeça para você, lá diz que, apesar de as pessoas, lá onde havia o lixão de Jerusalém, que era um vale, eles levantavam deuses, altares a deuses falsos, e oferecia animais àqueles deuses, e também filhos e filhas, crianças, a deuses falsos, a religião falsa. Eu te pergunto, será que hoje não acontece isso? Acontece. Existem muitas crianças que são raptadas aí para ser oferecidas a deuses falsos. E nesses mesmos textos fala que não haja bruxaria, feitiçaria entre vós. Então existe isso. E lá o Criador, no
Jeremias 7,31 diz: vocês queimam seus filhos, são rebeldes, mas eu nunca ordenei isso, eu nunca pensei isso, não passa isso no meu coração. Aí eu te pergunto, se o Criador disse que ele não passou isso no coração dele, é porque ele não criou o inferno de fogo, queimando pessoas. Porque o Apocalipse, né, 1,18 lá diz que quando Cristo faleceu e foi sepultado, ele foi pregar os espíritos que estavam presos na morte, no inferno. E lá cita aqueles espíritos da época do dilúvio que foram rebeldes, mas eles tinham que ouvir, porque Jesus só veio da época dele para cá, ensinando a todos nós. Mas da época dele para trás, aquelas pessoas precisavam ouvir para ter chance, para ser justo. Deus tem que ser justo com as pessoas. Então aquelas pessoas ouviram e depois eles vão ser ressuscitados agora, né? Não está longe disso, para poder realmente saber que lado eles tomaram. Porque é aí que vai vir o julgamento. O julgamento não foi quando a pessoa foi para a sepultura, que na verdade é o inferno. Tanto também que em Apocalipse diz que o inferno devolveu os mortos que estavam nele. E também quem morreu no mar, o mar teve que devolver quem morreu lá afogado. Muitos julgados no mar morreram em navios. Ali era a sepultura deles, devolveu. Por quê? Porque o inferno será julgado no lago de fogo, diz lá em Apocalipse. Mas se o inferno é fogo, para que ser julgado num lago que tem fogo também? É porque não é inferno de fogo. E lá também explica que o lago de fogo não tem fogo. Lá explica, o lago de fogo é a segunda morte, está explicando. Você precisa compreender e sair dessa mentira. Porque o Criador, ele quer realmente a salvação de todas as pessoas, ele quer que o ímpio se arrependa. Ele jamais criaria um lugar terrível desse com a intenção de ficar as pessoas gritando. Você já imaginou se nós pegarmos aquela parábola do rico e do Lázaro, onde um avistou o outro lá, um lá no tormento e o outro lá no prazer, né? No seio de Abraão. Você já pensou se você é uma das pessoas que vai para o seio de Abraão, que muitos, aliás, alegam que lá é o céu? Não é, mas eles alegam que é o céu. E de lá você está vendo o outro penando lá no inferno, gritando, talvez seja até um parente seu. Como você vai ser feliz nesse suposto céu se você está vendo o seu parente gritando lá no inferno? Isso não tem noção de acreditar num negócio desse. Então por aí você vê que isso é impossível. Aquilo é parábola. Você tem que entender o que é parábola. É uma representação. E ali lá diz que é tormento. O tormento não é de um corpo queimando. O tormento é da mente. As pessoas são atormentadas. É a mente, a ausência da luz de Deus, que é o Filho que trouxe a salvação. Fácil entender. E conforme eu estava dizendo, se o homem pode cavar até o inferno, conforme diz as Escrituras, já pensou, antes de chegar lá, ele já estava morto, queimado, pela caloria que tem. Isso está em Amós, capítulo 9, verso 2. Então você vê o seguinte, o homem cava apenas até a sepultura, até encontrar os mortos, não é? Ele cava e pode encontrar, ali é o inferno. Então você agora já sabe que o inferno, de alguma forma, ele vai ser restaurado. As pessoas vão sair para serem julgadas, porque o julgamento vai ser no final. Não foram julgados, por isso que existe o julgamento final, o juízo de Deus. Compreendeu? Então nós vemos que as pessoas que morrem, de alguma forma estão atormentadas. Por quê? Porque o homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver eternamente. Então ele clama, assim como Davi, que era um homem do Criador, clamou, não me deixe no inferno. Né? Ele clamou assim. Por quê? Porque ele sabia que ia perecer, ia morrer, precisaria da ressurreição.
Então você já sabe que o inferno foi associado à Geena, aonde havia um lixão e aonde também eles, desviando-se do Criador, ofereciam até crianças ao deus Moloque, que existia na época e era adorado, que na verdade é o Satanás. Então você preste atenção, o Criador não quis isso, não subiu ao coração dele, ele não mandou fazer isso de jeito nenhum, e por isso não criou esse inferno de fogo. Isso aí foi uma criação pagã para amedrontar as pessoas. Mas por que agora não existe esse inferno de fogo? Você pode pecar à vontade? Claro que não. Você tem que procurar fazer a vontade do Criador. Porque o Criador está chamando essas pessoas que o amam de coração. E conforme eu já disse em Apocalipse 18, por que lá diz que o Filho tem a chave? Por quê? Porque ele venceu a morte. Então está na mão dele ressuscitar uma pessoa. Tanto é verdade que quando ele estava ainda vivo na terra e Lázaro tinha morrido, aquele irmão da Marta e da Maria, aí a irmã do Lázaro disse para ele: o senhor chegou 4 dias atrasado e meu irmão já morreu, está morto. Não precisava mais. O filho do autismo disse assim: ele não está morto, ele está dormindo. Todo mundo riu. Por que o filho do autismo disse isso? O filho de Deus. É porque para o homem realmente estava morto, mas para aquele que tem a chave, né? Aquele que realmente tinha o poder sobre a morte, para ele está dormindo, porque ele apenas diz: levanta, e a pessoa acorda e levanta e volta à vida. É por isso, uma coisa é certa: o Criador está de olho no inferno, isto é, nos mortos que estão lá, porque Ele sabe o nome de cada um deles e vai chamá-los à ressurreição. Então você que está vivo ainda, não perca a chance. Se endireita, ame o Criador, faça algo para a sua salvação, ajude os necessitados com aquilo que você puder. Não é? Não precisa dar o que você não tem, mas ajude, porque quem tem um espírito reparte. Mas se você, por exemplo, continuar teimando e não fizer a vontade do Criador de todas as coisas, você corre um sério risco. Bom, eu espero ter ajudado você. Claro, futuramente farei outros vídeos com mais detalhes, citando mais textos para você. Mas eu quis fazer esse vídeo mais ligeiro, porque é urgente que as pessoas deixem de acreditar na mentira. E o pior, as igrejas acreditam nisso e ensinam essas mentiras. Mas o Espírito do Criador vai ensinar em toda a verdade aqueles que têm esse Espírito. Não está escrito isso? Tá. Está escrito. Aí eu espero ter ajudado você. E você não tenha mais dúvida. Se você gostou, você pode se inscrever no canal. Muito obrigado.